Satnam, pessoas saudáveis e ordenadas, bom dia! Hoje eu estou fazendo uma live do quintal, então vocês vão escutar vários barulhos aqui. Passarinhos, cachorro, vão escutar algumas coisas, vizinhos, mas tá tudo certo. Novo ambiente. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala assim, quando a gente tem menos possibilidades, a gente inova, a gente cria. E essa é a criatividade do dia de hoje. Live do quintal. Bom dia, Jane. Bom dia, auxiliadora. Bom dia, Brito. Rosilene, Mariana. Bom dia, Cláudia. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Sandra. Que delícia ter vocês aqui. Hoje tá meio frio aqui. Aí também tá frio para vocês? Hoje tá um pouco frio aqui. E hoje eu tenho algumas coisas especiais para compartilhar com vocês. Satnam, Satnam, querida, Satnam, Liv, Satnam, Jivan, Jivan Shakti, gostei de lembrar. Ionice, Jurema, debaixo das cobertas, né, Cláudia? Quem pode, pode. Aproveite. E a gente também tá falando que na casa dela tá um friozinho bem gostoso, né? E a auxiliadora também, aqui tá muito frio. Isso aí, pessoal. Auxiliadora, você tá onde mesmo? Bom dia, gente. Vamos devagar, né? A gente vai espreguiçando, espreguiçando e abrindo a possibilidade desse dia nos alcançar, não é assim? Ei, Airam, bom dia, querida. Lenita, Vanete, bom dia, gente. Ah, Soledade de Minas, legal, muito bom. Então, Gleide, Juazeiro da Bahia, um pouco frio, o José Brito tá falando. Juazeiro da Bahia, que delícia, gente, tem gente da Bahia. Meu bichinho, que delícia. Ei, Margarida, e a Benilda. Ex-bispo, ex-Sheila, não sei se eu falei oi pra Sheila. Ei, Diva. Ei, pessoal, que delícia a gente amanhecer junto, não é? E hoje eu tenho um assunto bem atual para mim, para compartilhar com vocês. Essa noite eu me despertei. Lenita, bom dia. Seus ensinamentos e orientações estão me fazendo renascer. Gratidão. Ei, Lenita, que delícia. Que delícia. Para mim, isso é uma declaração de amor. Vocês entendem, né, gente? O que é declaração de amor? É quando você está cuidando de si. Para mim, não é você me valorizar, mas é você se valorizar. Aí sim, para mim, a gente está numa relação amorosa. Né? Porque a relação amorosa, desse amor que a gente chama de amor ordenado, é essa relação em que eu cuido bem de mim e eu posso dar testemunho desse cuidado de mim, ou seja, eu inspiro as pessoas. É isso mesmo que aprecio em vocês. Que lugar lindo, né, gente? É um quintalzinho, olha que delícia. Se vocês verem bem, tem até umas redinhas ali, olha. Olha que delícia. Arrumei um quintal gostoso pra gente amanhecer hoje. Ei, Fátima, ei, Leni, ei, Alexandre Moreira, que surpresa você aqui. Deixa eu ver quem... Neuza, Simone, bom dia, pessoal, cozinha. Deixa eu ver aqui quem eu perdi. Ih, perdi mesmo. Zeusa, Márcia, Bressan. Pessoal, então vamos começar, vamos conversar? Eu queria começar contando a minha noite. E depois contando uma história para depois mostrar isso no plano das constelações. Todos nós já passamos por alguma situação difícil, de problemas de saúde na vida nossa ou dos nossos familiares, o que seja. E nessas horas que a gente está passando pelo problema, a gente precisa saber qual que é a nossa qualidade emocional para lidar com a situação. Essa noite eu acordei às 3h30 da manhã. Eu tô acordada desde as 3h30 da manhã. Porque
eu acordei para ir ao banheiro e escutei meu pai passando mal. Então, eu fui perguntar o que que era e ele falou que estava passando muito mal, estava respirando mal, não estava conseguindo respirar direito, estava agoniado, andando pela casa, gemendo. Bom, e aí nós fomos cuidar dele. Eu sei que num dado momento eu pedi para ele fechar os olhos e imaginar que ele estava num lugar assim, uma montanha, num ar puro e que ele podia respirar essa pureza. E ele me disse: eu não acredito nisso não. E aquilo me fez pensar, né? Como assim eu não acredito nisso não, né? Porque o nosso corpo, ele tem a capacidade de reagir às nossas mensagens emocionais, mentais e psíquicas. Então, quando eu dou um comando mental para que o meu corpo mude a frequência, a vibração, para que ele faça um ajuste fino, isso pode funcionar muito bem. Mas, se eu disser, eu não acredito nisso não, então naturalmente nada disso vai funcionar. Então, eu quero hoje apresentar para vocês qual que é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é como cuidar dos nossos pais idosos. Esse é o tema da aula de hoje. Mas eu quero encher esse tema de criatividade, tá bem? Então hoje eu fiz essa tentativa de usar a criatividade para que meu pai se acalmasse. Fiz para ele um vapor, para ele tomar o vapor, ele tomou o vapor, depois... Bom, e fomos fazendo coisas uma atrás da outra até que ele conseguiu, agora ele está deitado e está descansando. E aí também o efeito da homeopatia ajudou bastante no agudo, usar uma homeopatia para o agudo também foi muito, muito interessante. Mas o que eu quero contar para vocês? Que se nós vivermos da realidade sem dar espaço para criatividade, eu acho que a vida vai ser monótona, chata e cheia de... não sei, assim... Sabe, cheia de previsibilidade. Tá bom que vocês vão falar assim, meu doutora Elaine, agora nesse momento tá cheio de incerteza. Incerteza também não é bom. Gente, a Sualda tá falando que não tem som. Só pra ela que não tem som, todo mundo tá me ouvindo bem? Me conta aí se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver que volume que eu tô aqui. Vou aumentar o meu volume, tá? Me conta, me dá um tinino aí se vocês estão ouvindo. Irã, obrigada, querida, tá ouvindo. Ok. Eu aumentei o volume também para ver se ajuda, tá? Então, olha só. A gente precisa de um pouco de criatividade nessa vida, né? Não é à toa que a gente tem uma mente tão poderosa, tão vasta, tão ilimitada quanto nós temos. Se nós temos essa mente, nessa qualidade, nós precisamos fazer uso dela. Então, vou contar uma história para vocês. É uma história do cachorro e do tigre, tá bom? Então, o cachorro estava perdido na selva. E aí ele vê um tigre faminto correndo na sua direção. Com medo dele ser devorado, né? Pensa rapidamente em uma saída e vendo alguns ossos no chão, ele se põe a morder esses ossos. E fica lambendo ele, passando os lábios, assim, a língua nos beiços, sabe assim? E em voz alta, claro que é uma lenda, né, gente? Então o cachorro pode falar. Em voz alta, ele fala: uau, que tigre saboroso! Ele fala: que tigre saboroso, eu acabei de comer. Então ele fica todo entusiasmado. E aí o tigre bota a butuca dele né, atento, tudo. Ele escuta aquilo e ele se põe a correr desesperado, fala: opa, tô no lugar errado. E ele sai pensando: por pouco eu não fui comido por um cachorro faminto, né? E aí, um macaco, né, que lá do alto assistiu tudo, vai até o tigre e conta pra ele: aqui, aquele cachorro lá, ele te enganou, viu? O cachorro te enganou. Aí, furioso, né? Aí o cachorro vai lá, furioso, o tigre então dá meia volta,
disposto a ir lá e devorar o cachorro e leva o macaco nas costas. O macaco vai ser o testemunho daquela história toda, né? O cachorro, então, percebendo que o tigre tá vindo de novo e no encalço tá trazendo o macaco nas costas, ele se vira, fingindo, né? Nem tá vendo os dois e comenta em voz alta: macaco preguiçoso aquele, né? Faz meia hora que eu pedi para ele trazer outro tigre para mim e até agora nada. E assim, apavorado, o tigre corre, foge e escapa do cachorro que se dizia um devorador de tigres. Qual que é a moral da história, pessoal? A moral da história é: a nossa criatividade, ela é capaz de reverter qualquer situação desfavorável. Legal, né? É pra rir. Essa é muito engraçada essa história. E eu trouxe ela justamente por conta dessa experiência que eu tive essa noite com meu pai. Não é a primeira vez que eu tenho experiências com meu pai que me toca muito. Por exemplo, uma vez ele estava saindo da cirurgia e eu estava na sala de cirurgia com ele. E na hora de sair, a anestesia parece que deu um revertério nele. E eu falava para ele: pai, respira, respira. A gente fala isso para as pessoas quando elas estão agoniadas, não fala? Por que a gente fala isso? Porque a respiração nos conecta com o nosso corpo, conecta a mente com o corpo. E eu me lembro que falava isso para ele e aquilo não fazia o menor sentido para ele. Então, para que aquilo faça sentido para nós, nós temos que estar habituados. A gente precisa dar conta de aprender a respirar, a gente precisa dar conta de aprender a se acalmar, para que a gente possa, na hora do agudo, né? Que eu chamo de agudo aqui na medicina, mas eu estou dizendo assim, na hora que a gente se apavora, a gente se agarrar a alguma criatividade nossa, para que a gente se expresse, para que a gente se expresse em outro nível, para que a gente traga a nossa criatividade e transforme situações completamente desfavoráveis em situações agradáveis, em situações que a gente pode ganhar com elas e não perder, tá bom? Então agora eu vou pro tema que a gente se propôs. Então vamos imaginar que aqui agora, cuidando do meu pai, eu decida que eu vá tratá-lo como se ele fosse uma criança e como se eu fosse uma pessoa muito poderosa para cuidar dele. Ele me dá certo poder, né? Porque pelo fato de eu ser médica, isso, para ele, isso é alguma coisa muito importante. E bom dia, Ilhéus, Bahia. Então, quando eu me aproximo para cuidar dele como uma filha, é muito diferente de eu cuidar dele como uma médica. Eu vou dizer para vocês que como médica, eu não tenho muito o que fazer pelo meu pai, é preferível que eu passe ele para um outro médico. E aí, a história é, eu consegui me colocar como filha para cuidar dele. Se eu me arrogo um lugar diferente desse no cuidado para com o meu pai, não vai funcionar. Então, por isso que a gente fala, tem que chamar um médico. Ah, mas ela é médica. Ela é médica, mas ela é médica e na verdade, não consegue cuidar do pai, porque o cuidado do pai fica confundido com o cuidado do paciente. Vocês entendem? E do ponto de vista de filho, o que um filho pode e o que o filho não pode fazer? O filho não pode se arrogar a ser maior do que o pai. Então, se eu falo para ele, pai, toma mais um pouquinho do vapor, e ele fala não, é não. Se eu falo para ele, pai, agora, imagina você numa montanha e respira fundo, e ele fala, não acredito nisso? Não dá, não acredito nisso, não acredita. Entende, gente? Não é a nossa realidade que vai valer para o outro, principalmente quando esse outro está precisando do nosso apoio. O que vai valer, nesse caso, é a experiência do outro, tá bom? É isso que nós vamos ter que estar sempre contrabalançando. Então, agora eu vou mostrar aqui no campo para vocês. Deixa eu mostrar um slide que eu preparei antes.
Eu preparei um slide para vocês, deixa eu mostrar ele aqui antes. Vou fechar os comentários só um pouquinho, tá? Então, quais as coisas dentro do trabalho sistêmico que são muito importantes de nós olharmos? Quais as coisas que impactam, em geral, o nosso sistema e traz para nós um desconforto nas relações ou na nossa vida, na nossa relação conosco mesmo ou na relação com as outras pessoas. Separação dos pais. Então, separação dos pais, quando essa separação se deu numa tenra idade, quando você ainda era criança e teve muitas coisas que você não compreendeu. Ontem uma aluna muito bonitinha e muito dedicada falou isso pra mim. Ela falou, quando eu me separei do pai do meu filho, ele tinha apenas 4 anos e a gente não comentou nada com ele. As coisas aconteceram e a gente não chegou a dizer pra ele, olha, a gente se separou. O papai e a mamãe vão morar em casas diferentes, mas o papai e a mamãe nunca vai deixar de ser seu papai e sua mamãe, por exemplo. Coisas desse tipo que poderiam ser ditas numa separação para que os filhos entendessem que as coisas vão mudar, que as coisas mudaram um pouquinho, que não vai ser do jeito que era antes, né? Então isso impacta. Morte de irmãos impacta no campo. Então, irmãos pequenos, irmãos crianças ou irmãos jovens. Por exemplo, quando existem mortes por acidente, mortes por... o inesperado acontece. E nesse inesperado, essa pessoa que vai embora, ela é muito jovem. Então, isso pode impactar enormemente o sistema, tá bem? Outro impacto muito grande para o sistema, exclusão ou expulsão de familiares. Quando um familiar é excluído de alguma forma ou quando ele é expulso da família. Hoje em dia, a gente vê pouco disso, mas antigamente era comum. Se uma filha jovem engravidasse, ela podia ser expulsa da família, né? Hoje isso acontece muito menos para nós, pelo menos aqui na minha região, né? Quando existe também uma hospitalização muito tenra, na idade tenra, quer dizer, quando existe uma hospitalização de uma criança em que ela está na fase de amamentação, por exemplo, e ela precisa se separar da mãe. Ou quando a mãe adoece e essa criança que está em fase de amamentação precisa estar separada da mãe. Isso também pode impactar o campo. Também outra coisa que impacta o campo sistêmico são as complicações durante o nascimento de uma criança. Por exemplo, a morte da mãe no parto. A criança viveu e a mãe faleceu. Isso é altamente impactante para um campo sistêmico. Eu tinha prometido esse slide para vocês em outra live e hoje eu me lembrei dele, por isso que eu estou colocando, tá, gente? Isso tudo tem a ver porque nós estamos falando de dinâmicas sistêmicas. E quando a gente fala em dinâmicas sistêmicas, a gente pondera todas as relações que existem para favorecer ou dificultar essas relações sistêmicas, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui no campo os bonequinhos. Vou mudar essa posição. Frio, gente. Tô tomando um chá de gengibre quentinho aqui. Vou tirar o slide, vou abrir os comentários e vocês já podem começar a deixar suas perguntas para mim. Aqui, isso. O slide vai ficar ali, mas aqui vai dar para vocês verem o campo. E não vai dar não, gente, vou ter que desligar os comentários. Então, usa esse balãozinho com a interrogação para vocês fazerem um comentário, que seja um comentário interessante, ou para você fazer uma pergunta, tá bem? Eu vou desligar os comentários de novo para que vocês possam ver. Eu tô super improvisada aqui no meu campo hoje, tá? Hoje eu tô num outro lugar. Então, olha só. Aqui eu desenhei com os elementos uma família. E eu coloquei aqui uma família da seguinte forma. Essa menina, que tem o papai e a mamãe dela. Tá dando pra ver que é uma menina, gente? Legal, né? Ótimo. Então, essa menina aqui tem o papai e a mamãe dela.
E essa mamãe dela aqui, ela tá muito doente. Ela teve uma doença na adolescência e depois na idade adulta e ela carregou essa doença anos a fio. Essa menina, ela acostumou. Eu tô inventando uma história, tá, gente? Eu tô inventando para contar para vocês um pouco dessa dinâmica que eu quero mostrar hoje. Então, olha só. Ela cresceu vendo a mamãe dela sempre adoecida. E a mamãe dela, como ela estava sempre doente, ela via a mamãe dela sempre de cama. Eu vou colocar isso aqui para ser a caminha da mamãe, tá? Então, ela era uma criança que estava o tempo inteiro alerta. Isso aqui não é morte, isso aqui é a mamãe adoentada. Vou até colocar ela assim, olhando para a filha, para vocês verem que ela tá viva, só que ela tá doente. Imagina a cena. Então, a criança tá, de alguma forma, sempre tomando conta da mamãe, porque sempre a mamãe tá doente. Isso não é consciente. Isso é completamente inconsciente para a criança, porque a criança, ela tem um amor tão grande que ela quer o tempo inteiro estar cuidando da mamãe dela. Ela quer o tempo inteiro estar dando assistência para a mamãe. E ela vai fazendo isso e ao longo da vida ela cresce, ela vira uma mulher, uma adulta e ela continua cuidando da mãe. E cada vez que ela cuida da mãe, ela tá afastando mais e mais e mais e mais esse papai e essa mamãe da mamãe dela. Ela entra numa posição, eu vou mudar aqui para vocês verem que, nesse caso, a filha que cresceu cuidando da mãe, e ela fez isso porque era impossível ela não cuidar, ela precisou disso para ela garantir que a mãe dela estaria viva em algum lugar da consciência dela. Ela cuida tanto, tanto, tanto da mãe, ela vai dando tanta assistência para a mãe, que ela vai deixando os avós, olha onde eu coloquei os avós, de lado. Ela esquece dos avós, porque os avós já morreram e ela nem lembra mais. E os avós vão ficando excluídos. Lembra quando a gente falou da exclusão? Os avós vão ficando fora de cena excluídos. Aí, o que acontece? Essa filha, que já é adulta, ela vai ficando sobrecarregada de problemas que não são os problemas dela, são os problemas do sistema dela, os problemas da mamãe dela, e ela não consegue dar conta da própria vida dela. A vida dela estaria aqui, ó, pra frente. Ela teria que dar conta de deixar a mamãe, como? Com quem? Vou mostrar aqui, tá, gente? Ela deveria dar conta de deixar a mamãe dela com os pais dela, aqui, ó, para que ela seguisse a vida dela em frente. Fosse ter a família dela, o estudo dela, fosse ter tudo o que ela almejasse na vida. Quando ela faz isso, e ela faz na condição de maior do que a mãe, vou colocar aqui os pais de novo. Ela, de novo, exclui os pais. E quando ela exclui os pais e fica maior do que a mãe, ela trata a mãe como menor. O que quer dizer uma mãe que é menor? É uma filhinha. Se ela trata a mãe como filhinha, a mãe não se recupera fácil, porque ela sente que ela não tem energia suficiente para ela se cuidar, porque a filha é a grande e ela é a pequena. Se ela sente isso em algum momento, a tendência dela é ir para uma condição de, no bom sentido, tá, gente? Coitadinha de mim. Realmente eu não tenho forças. Claro que eu não tô falando que a filha tem o poder de fazer a mãe ficar bem. Eu não tô falando isso. Mas eu tô falando que a filha tem condição de entregar essa mulher, que é a mãe dela, para os pais dela. Então, qual que seria a posição ideal para que essa filha ficasse agora mais confortável e desse conta de, ao mesmo tempo, apoiar a mãe e, ao mesmo tempo, eu vou pôr aqui, ó, a mamãe dela no colinho dos pais dela. Deixa eu ver se vai dar. Vai ficar meio feinho, mas dá.
Peraí, pessoal. Descobrindo aqui a forma. Aqui. Consegui. Vou tirar a cama de cena. Essa era a cama que eu tava usando, tá? A filha, então, olha pra mamãe, mesmo que a mamãe seja adulta. Olha aqui. Mesmo que a mamãe seja adulta, ela olha pra mamãe dela no colinho do papai e da mamãe da mãe. Ou seja, no colo dos avós. Quando a filha consegue olhar para a mamãe dela no colinho dos avós, o que ela sente? Ela sente descanso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela presta o que a gente chama em constelações de reverência. Ela está dizendo, reverência é quando a gente faz essa posição, tá vendo? De entrega. A gente diz assim, quem sou eu? Eu não sou grande nada. Eu tô deixando o papai dela aqui de fora, que o papai não tá dando conta da situação, né? Mas ela fala, quem sou eu? O vovô e a vovó são muito maiores do que eu. Eles podem cuidar melhor. Quando ela fala isso, ela deixa de cuidar da mamãe como grande e passa a cuidar da mamãe como pequena. Então, ela consegue dar conta da vida dela. Eu vou contar pra vocês que a vida dela tá aqui na frente. Deixa eu dar um... Vou fazer de conta que isso aqui é a vida dela, ó. Vou colocar uns números aqui pra ser a vida dela. Muitos assuntos que ela mexe. Ela cuida da vida dela, que é enorme, porque toda a nossa vida é sempre enorme. Ela consegue cuidar da vida dela e, ao mesmo tempo, consegue dar assistência pra mamãe dela, sem achar que tá pesado, entende? Tem gente que fala assim pra mim, ai, doutora Elaine, mas só eu que cuido da minha mãe, ninguém mais cuida, os meus irmãos não me ajudam. E não é o lugar você pedir ajuda exatamente pros seus irmãos. Os filhos que querem ajudar os pais, eles se apresentam. Eles não precisam de ficar sendo solicitados. Eles vão lá e eles ajudam. É por isso que eu tô aqui hoje na casa do meu pai, porque ele pediu ajuda, né? E porque eu senti, opa, tá na hora de eu ir. E aí, as coisas se combinam. Eu tô aqui na condição de filha, eu não tô aqui na condição de maior do que ele. E aí, quanto mais eu imagino o meu vovô e a minha vovó atrás do meu papai, mais tranquila eu fico. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que ele vai passar por aquela experiência difícil que ele está passando, momentânea, que é o mal-estar, e que ele vai vencer. Ele vai vencer de um jeito ou de outro, mas ele vai vencer. Porque não existe mal que dura para sempre. E não existe bem que dura para sempre, não é assim a frase? Nem mal, nem bem que dura para sempre. Tudo passa. Como a gente vai passar pela situação, é o que a gente está aprendendo aqui. Como que eu vou passar por essa situação de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma em que eu não vou me sentir menos e nem mais, e de forma que também os nossos pais não se sintam nem menos e nem mais, mas simplesmente na posição que cabe a eles em cada momento. Quando eu me arrogo ser grande demais, alguém está pequeno perto de mim. Não é impune. Toda ação minha tem um reflexo no externo. Quando eu me arrogo ser pequena demais, vamos supor que eu fizesse um papel de nenenzinha aqui nessa hora, o sistema todo também vai pagar um preço. Quanto mais eu tenho ciência do meu lugar, quanto mais eu dou conta de ficar na posição que é a minha certa para o momento, mais leve é lidar com a situação como um todo. Mais leve é cuidar da mãe como filha, mais leve é cuidar das minhas coisinhas, da minha família, do meu trabalho, dos meus desafios. Mais leve fica cuidar disso tudo também, sem reclamar e sem achar que, nossa, tá pesado demais pra mim. Eu escuto muito de vocês, e até já escutei aqui nas lives, né? As pessoas dizendo, olha, eu cuido muito dos meus pais, ou eu cuidei dos meus pais até morrer, como se isso fosse um peso, por um lado, ou então como se isso fosse uma superação, tá?
superação da superação. Ok, trata isso no nível da normalidade, faz parte da vida. Graças a Deus você pode cuidar dos seus pais. Graças a Deus talvez alguém possa cuidar de você na sua idade, né, mais avançada. E tá tudo certo. Tudo mais é criação. Agora, quando você for criar, eu gosto da criação, você pode criar. Mas quando você for criar, cria o paraíso. Não cria o problema. Você pode criar uma vitória, como o cachorro fez na história que eu contei para vocês, né? Você pode criar uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias. Você pode criar coisas incríveis para você. Agora, você pode também criar problemas. E isso vai depender da sua mente, da sua cabecinha, da onde você vai deixar a sua cabeça se instalar. E isso eu não tenho mais poder. E o fato da gente estar aqui ensinando alguma coisa é para que você abra sua consciência, abra sua perspectiva e possa falar do ponto de vista de ordem. Quando você é mãe, você cuida. Quando você é filha, você é cuidada. Quando você é esposa, você está no mesmo nível, ali do lado a lado com o companheiro, dividindo os desafios e as bênçãos, né? Quando você é profissional, você tem que dar conta do profissional que você é e responder aos compromissos que você tem. E assim por diante, tá certo? Então, essa perspectiva do cuidar dos pais como filhos traz muita liberação para os pais. É disso que eu quero falar, que eu queria falar hoje. E eu vou abrir agora porque eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês me perguntem e vocês me tragam para essa condição de entender o que ainda não ficou claro, porque eu sei que é um assunto difícil, não é fácil, porque quando está na prática é mais complicado, não é? Na prática parece que a teoria muda de figura, né? Então eu vou abrir os comentários e quero saber de vocês, porque eu não vi nenhuma perguntinha aqui na caixa de pergunta ainda. Me contem aí se isso ficou claro, se faz sentido e se vocês vivem alguma coisa semelhante, se vocês querem me perguntar alguma coisa. Obrigada, gente. Obrigada. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui atrás. Então, a Jane tá falando, cuido da minha mãe de 93 anos e que tem as mesmas reações como a do seu pai. Sim, quanto mais a gente valorizar as reações, né, muito mais elas vão ser valorizadas, elas vão crescer, elas vão ampliar. Mas, se ao mesmo tempo, eu já vou te responder, Tereza, se ao mesmo tempo você olha para os pais dela, Diva Shakti, Jane, se você olha para os pais dela, atrás dela, e fala, mãe, você está muito bem acompanhado pelo vovô e pela vovó. E agora eu vou responder a Tereza, mesmo se o vovô e a vovó já morreram. Claro, com 93 anos, você não tem mais avós vivos, não é? É assim mesmo. Mas os avós continuam sendo os pais dos nossos pais. Eles não morrem na nossa alma. Eles não deixam de existir nos nossos corações. Não aparece não, gente? Talvez seja por causa do slide, né? Pode perguntar aqui, que agora eu já tô olhando as perguntas de vocês, tá bom? Podem olhar, tá? Então, Tereza e Diva Shakti, né? Mas eu tô falando também pra Tereza que quando os avós morreram, tá tudo certo. Eles continuam sendo os pais certos dos nossos pais. A gente não tá entregando, não é pra morte. A gente tá entregando é pra vida. A gente tá entregando os nossos pais nessa hora é pra vida. Qual vida? A vida em que eles têm quem cuida deles. Porque com a idade, vocês podem ver por vocês mesmos. E eu vejo por mim mesma. Quantas coisas que eu passei com a idade. Quantas coisas que por causa da idade, do tempo de vida e das escolhas que a gente vai fazendo na vida, quantas coisas que a gente passa. E se a gente viver das ameaças dessas coisas, a gente vai viver dos problemas. A gente não vai ser criativo e vai achar soluções, não é?
Aparecida falou belíssimo. A Marisa falou, não aparece a caixa de pergunta. Marisa, agora tá aparecendo pra mim, que vocês colocaram perguntas. Então, a Aparecida Guiar eu já respondi, né? Quando os pais e os avós já morreram, você tá sempre com a possibilidade, na sua imaginação, na sua criatividade, de colocar os seus pais e os seus avós atrás de vocês. Lembra a criatividade do cachorro, né? Em relação ao tigre. É muito legal. Quando a gente tem a criatividade, a gente tem tudo. A nossa mente, ela é ampla, ela vai para qualquer lugar e a gente faz as conexões que a gente precisa e que a gente deseja muitas vezes, né? A Sheila tá falando, faz muito sentido. Sinto meu pai exatamente como o seu. Às vezes ele dá mais valor para minha filha porque ela tá quase médica. Isso aí. Isso é porque ela se apoia em alguma coisa muito física. Mas você pode ajudá-lo a se apoiar em alguma coisa etérea, em alguma coisa que não é tão palpável. Quando você simplesmente faz esse caminho. Você olha para trás dele e imagina o vovô e a vovó lá atrás. Tá certo? Tá, Sheila, mas hoje pra mim tá tudo certo, lindeza. Maravilha, Sheila, você tá de parabéns, porque você é uma aluna excelente, porque você põe em prática muito rapidamente tudo que você aprende. Adorei, meu bem, adoro essas histórias. A Diva Maria tá falando assim, a minha filha traz todos os problemas da vida dela para mim, e eu não consigo deixar ela viver. Viva a vida dela. Isso é certo? Diva, você não tá dando liberdade para ela resolver os problemas dela, né? Uma coisa é, filha, pode vir que eu te escuto. E outra coisa é, e agora, como adulta, o que você vai fazer com isso? Você devolve a pergunta, porque um filho ou uma filha adulta merece tomar as próprias rédeas da vida. E às vezes, os filhos estão inseguros e não estão fazendo por falta de incentivo. E se você simplesmente fizer a pergunta de volta, mãe, o que eu faço agora? Tá acontecendo isso assim, assim. Ó, pássaro. O que eu faço agora? Aí você fala, minha filha, se você fosse a mãe, tentando responder a sua filha, o que você ia responder para ela? Devolve a pergunta e deixa ela responder. E aí quando ela responder, você não corrige não. Você fala, isso mesmo, faça isso. E você vai dando incentivo para ela poder fazer do jeito dela. E provavelmente ela é dependente porque em nenhum momento da vida você deu a ela a independência. Isso, quem dá, muitas vezes é os pais. Eles entregam isso pro filho. A Irã tá falando, faz todo sentido. Deixa eu ir para a caixa de perguntas aqui, pessoal. Primeiro, para eu responder uma aqui e outra lá, tá? E aí, a Madri, que eu esqueci o nome, tá me perguntando assim, quando você... Ah, já sei quem é a Madri. A Madri Ai, esqueci seu nome. Já sei quem é, de São Paulo, já sei. Na verdade, você é da Espanha. Quando você não consegue deixar de se preocupar demais com todos, com pais, com filhos, etc, etc, ok. Gente, é uma escolha. O Hellinger tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, o contrário da preocupação é a bênção. O sinônimo, eu tô falando com as minhas palavras, tá? O sinônimo da preocupação é a maldição. A Rosário. Isso aí, a Rosário. Obrigada, Rosário. O sinônimo da preocupação é a maldição. Repetindo, gente, isso é muito importante. Se você quer trazer algo difícil para a vida, amaldiçoa. Amaldiçoar é preocupar, porque quando você está preocupando, não tem nada positivo na sua cabeça. Fala a verdade, tem? Não tem. Então, o contrário da maldição é a bênção. Ao invés de se preocupar, abençoa. Fala, vai dar tudo certo. Ou se você confia em Deus, fala, Deus te abençoa. Deus te guia, ou Nossa Senhora, o que for. Ou se você não acredita em nada, porque não precisa de acreditar também para entregar, você simplesmente acredita no futuro de bênçãos dessa pessoa.
Entende? Acredita no futuro abençoado que essa pessoa vai ter. Tá, Rosário? Desculpa, meu bem, esqueci seu nome. Deixa eu ver outra pergunta que tá aqui agora, da Lívia Vitar. Tive uma irmã que morreu aos 23 anos com câncer. E foi muito difícil para toda a minha família. Ela era a quarta filha. Tá, e agora eu não consigo mais ler a sua pergunta. Não coube tudo na caixa, tá, Lívia Vitar? Mas, bom, isso pode acontecer demais nos nossos sistemas, né? Uma morte precoce causa um estardalhaço no sistema. Causa uma crise mesmo. A gente teve essa experiência na nossa família. Nós perdemos um irmão de 33, aos 33 anos, assassinado. Isso para nós representou uma cisão. A família cindiu, as pessoas adoeceram, as pessoas mudaram o jeito de viver a vida. Tudo foi mudado, sabe? E aos poucos a família vai se ajustando novamente. E é muito importante a gente garantir que aquele irmão ou irmã tenha o lugar que teve. O lugar que ele teve continua sendo dele. A gente não tira isso da pessoa. A gente não esquece para dizer assim, ai, acabou, passou, não existe mais. Não é assim que a gente faz. A gente considera que o lugar dele é o lugar adequado. A Jo Bispo tá falando, Josélia de Salvador. Só toma uma decisão depois que minha filha dá o ok. Ai, 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 Josélia, ai, ai, ai. Eu fico até triste. É sinal de que você é uma pessoa que tá colocando toda o seu apoio na sua filha. Você não tá colocando os seus pais. Os seus pais que estão aí atrás de você é que podem te apoiar, mulher. A sua filha não. A sua filha tem que apoiar os filhos dela. É assim a vida. Vocês entendem? A Nina tá falando assim, não consigo me entender com a minha filha. Acho que ela é bipolar, tudo que falo gera uma discórdia. Não consigo ter diálogo como agir. Ô Nina, primeira coisa, a hora que você define que uma pessoa é bipolar, acabou a relação, tá bom? Se você definir que o outro tem um problema, o problema vai ser sempre do outro e você não tem nada que fazer. Primeira coisa. Segunda coisa, falar que uma pessoa é bipolar, pra mim, é muito sério. É a mesma coisa de falar que a pessoa tá fora de si. E eu quero acreditar que cada um tenha consciência no lugar que dá conta de ter. Entende? É isso, cada um tem que dar conta de si. E se você confiar que ela dá conta dela, é o primeiro passo para vocês terem uma relação adequada. A Lúcia também tá me pedindo para responder a dela. Deixa eu ver onde que tá a sua pergunta, Lúcia. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se tá na caixa de pergunta. Não tá na caixa de pergunta. Aí, a Ticovo Neves está perguntando, se o marido precisa fazer fisioterapia e diz não, devo não insistir? Ué, se você quiser fazer papel de pai ou de mãe dele, você deve insistir. Se você for só companheira, você deve ficar na sua. Eu acho que você devia fazer uma ginástica bem legal, se divertir bastante, dançar, fazer alguma coisa bem gostosa e deixar essa preocupação de lado. Ele não é seu filho. A gente só fica de cima de filho e quando ele é criança, quando ele é ainda dependente dos seus cuidados. Quando o filho cresceu, gente, ó, libera, dá linha, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta que tem aqui na caixa de pergunta. A Ruth tá perguntando, meu pai já dividiu a herança para usufruto dele. Meu irmão adotivo está querendo, eu não consigo ver o resto. Forçar não aparece toda a pergunta para mim, Ruth.
Bom, mas já deu para entender aqui para mim, na sua pergunta, que tem um irmão adotivo querendo forçar algo diferente. Não combina, tá bom? Não combina. Primeiro, filho adotivo é dos pais de origem. Não é daqueles pais. Então, ele não tem. Ele pode receber uma herança porque os pais estão dando. Ele não pode arrogar o direito de exigir uma herança. Mas você também não é a pessoa que vai falar isso pra ele. Entende? Deixa eu ver aqui se eu acho a pergunta da Lúcia. Lúcia, tá aqui. Achei. Sumiu de novo. Lúcia, quando o pai deixa os filhos e nunca dá notícia, isso tem muitas consequências? Sim, isso tem várias consequências, mas cada um tem que dar conta do pai que tem. E você não pode falar, ai, tô com dozinha dos meus filhinhos, ai, coitadinho dos meus filhinhos. E você também não pode dizer que o pai deles não é o certo para eles. Afinal, foi você que escolheu. Entende, Lúcia? Fui muito dura agora? Desculpa. Deixa eu ver aqui o da Marisa. Não tenho mais meus pais e, claro, meus avós. Também não tive filhos. Tenho um único irmão mais novo que mora fora do Brasil e nos damos bem. Acho que hoje tá tudo certo. Ótimo. Tá tudo certo. Marisa, é isso aí. Eu quero responder uma coisa aqui da Jane, que eu vi que eu fiquei de cabelo em pé, viu, Jane? Os pais da minha mãe foram muito cruéis com ela. Ela não gosta de lembrar deles. Faz muito sentido mesmo tudo que você traz aqui. E eu fiquei assustada a hora que você falou essa afirmação. Porque, Jane, a hora que você traz a afirmação, os pais da minha mãe foram muito cruéis com ela, eu não sei se você está trazendo a realidade ou a experiência da sua mãe. Porque são coisas diferentes, entende? Uma coisa é o que aconteceu. Outra coisa é como eu vivi o que aconteceu. Então, eu não sei até que ponto que a questão é da sua mamãe e é da experiência de vida que ela teve com eles ou da realidade desses pais para com a filha. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Independente da relação dos nossos pais com os pais deles, eles continuam sendo os pais certos dos nossos pais. Independente do que aconteceu. E aí a gente separa a personalidade dos pais da origem da vida. Eles deram a vida e eles têm uma personalidade. A gente não se prende na personalidade. A gente olha para a origem da vida. E você que não sofreu o que ela sofreu, pode fazer isso com mais facilidade do que na verdade ela pode fazer. E à medida que você faz isso, você dá a ela o que é de direito dela, os pais dela, você está dando um presente para ela. Mesmo que você nem fale, você faça isso só na sua mente. Você só imagina, você está dando um grande presente para ela. Tá certo? A gente fala, o Hellinger fala uma coisa que eu acho muito linda também, pessoal, que é olhar para o lado espiritual dos nossos pais. Olhar para o lado espiritual dos nossos avós. Para aquilo que tem de essencial. E o que tem de essencial é a vida. A vida que veio para nós é a essência de tudo. Senão a gente não estava aqui batendo essa prosa, tendo essa conversa, não é? Deixa eu ver se eu consigo atender mais alguns de vocês, porque eu não estou conseguindo ver tudo. Sim, vai ficar gravado, depois você assiste. Ah, então, a Jane falou, é a experiência da minha mãe, é o que ela nos conta. Então, eu não sei até que ponto que isso é real, sabe? Porque a gente também tem relações difíceis e não tô falando que não é real no sentido de que ela mente, não é isso. Não é isso, por favor. Eu tô falando que é real assim, se é crueldade de verdade ou se eu esperava mais do que eu tive. Às vezes é só exigência. Eu não sei, eu não quero julgar aqui, não é isso que eu tô fazendo. Mas é para dizer assim, que
olhar para os avós com esse olhar espiritual vai trazer sua mãe para esse lugar de, uau, esse é o meu lugar, esse é o certo para mim. Não se trata de perdão, tá, gente? Não tem nada a ver com perdão, ok? Bom, eu preciso de uns minutinhos para falar. Érica, que saudade, boniteza! Beijo para você, linda. Eu acho que tem uma pergunta sua aqui também, né? Deixa eu ver. Maria Aparecida Aguiar tá falando. Meu filho faleceu aos 43 anos de infarto fulminante em novembro do ano passado. Embora tenha outro filho, perdi meu amigo companheiro. Então, às vezes nós vemos os nossos filhos como aquilo que nos falta. E a gente coloca eles em lugares que não são os lugares deles. Um filho não nasceu para ser seu companheiro. Ele nasceu para ser seu filho. Um filho não nasceu para ser seu pai ou sua mãe. Ele nasceu para ser seu filho. Então, guardando essas ordens, a vida fica muito mais equilibrada. E quando a gente olha para o filho de um jeito muito especial, é porque esse filho está representando para nós alguém que faltou para nós no nosso sistema. Ele está prestando um serviço. Só que eu falo, se você liberar os seus filhos, tanto melhor. Entende? Quanto mais carga você dá para as pessoas que não têm aquela carga, mais pesada a vida delas vai ficar. Gente, maravilha, adorando a participação de vocês. Vocês têm muitas coisas interessantes aqui que eu gostaria de responder tudo. Ô Mariana, tira pra mim um print das perguntas que eu não respondi, meu bem. Pra eu poder responder na próxima live. E a gente vai fazendo assim. O solzinho tá chegando aqui em mim agora, gente. A gente vai fazendo assim, a gente vai respondendo, né? À medida que a gente for tendo oportunidade nas lives de quarta-feira, a gente vai respondendo vocês, tá bom? Deixa eu contar uma coisa. Nós estamos numa semana de experiência do curso Imunidade. O curso Imunidade é uma oportunidade de você conhecer mais sobre o seu tipo constitucional, cuidar mais da sua alimentação, fazer dietas de desintoxicação para cuidar do seu corpo. E a gente está justamente na semana em que a gente junta as pessoas que querem participar para que elas possam usufruir desse curso. O que eu posso falar desse curso? É um curso curto, conciso, poderoso e que ajuda você a sair de alguma questão física que você precisa. Você que é pai e mãe, né? Se você cuida melhor da sua saúde, você libera os seus filhos. E você que é filho, se você cuida melhor da sua saúde, você libera os seus pais. E às vezes até os próprios filhos, né? Quando tem filhos maiores. E assim por diante. Então, eu trago comigo essa ideia de que a responsabilidade pela saúde é de cada um de nós. Por isso que o curso chama Imunidade. Eu cuido da minha imunidade. Eu sou a responsável. Eu não estou por aí buscando o vírus, mas também eu não estou por aí temendo o vírus, porque eu me cuido. Vocês entendem? Essa é a linguagem que eu adoto para o meu dia a dia, que eu faço realmente dela uma realidade, tá? E quero convidar vocês para participarem. Tem aqui na bio do nosso Instagram o canal para vocês entrarem, ou se você agora quiser que a Mariana te procure, manda para você direto para o seu direct. Só escrever eu quero aqui, que a Mariana me ajuda e manda para vocês essas informações que eu tô trazendo aqui, tá bom? A gente tem o programa completo do que é tratado lá no nosso curso e essa é uma grande oportunidade para quem quer se cuidar. Combinado, pessoal? Passou rápido, não é? O assunto é bom, né, Vanete? A hora que a gente vê, já foi. A Kátia, hoje fico com sua dica, ter um olhar espiritual. Feliz dia. Pessoa maravilhosa. Vocês são maravilhosos também. Lucinha quer, Maria Aparecida Aguiar também quer, a Fátima Emília também, a Tereza 16,
Ana Cássia. Então, a Mari vai mandar para vocês no pessoal de vocês, tá? Esse é um curso muito mais em conta. Muitos de vocês, espera só um pouquinho, gente, vou sair do sol. Muitos de vocês não entraram para o APV por causa do valor, porque falaram, doutora Elaine, não posso agora, porque o valor é alto. E esse é um preço, é o nosso produto de entrada, então o preço dele é muito mais acessível para vocês. Então é a hora de vocês aproveitarem e já ser minha aluna, né? Passar a ser aluna oficial. E daqui a pouco você vai ganhando a oportunidade de participar de outros cursos, porque cada dia surge um curso novo. A pessoa que é incansável. A pessoa é incansável na produção. Então isso pode trazer a gente mais próximo, né? A gente ficar mais junto, mais próximos uns dos outros, tá bom? Gratidão minha por vocês estarem aqui, né? Tão cedinho, né? E com esse friozinho gostoso. A Diva Maria, sou tão grata, eu tô melhor, mais feliz, mais saudável. Maravilhoso, Diva. Isso aí. Muito bom, querida. Deus abençoe meu pai, obrigada. E abençoe também as famílias de vocês. Gente, ontem, antes, deixa eu contar mais, eu tenho mais 4 minutinhos, eu vou contar mais essa história, para vocês entenderem quanto que a ansiedade deixa a gente louco, né? Ontem, antes de dormir, eu falei pro papai, pai, amanhã cedo eu tenho uma live às 6h30 da manhã. Então, de 6h30 às 7h30 da manhã, eu vou precisar ficar por conta disso. E não queria barulho na cozinha pra... E adivinha? Isso impactou negativamente para ele. Ele ficou cheio de ansiedade. E aí as coisas todas aconteceram. Então, a ansiedade pode criar. Marisa, já sou sua aluna, um privilégio, gratidão. Marisa, você é uma fofa. A gente ama você. Delícia. Então, a gente às vezes cria problemas quando a gente não precisa. E aí a minha irmã que mora com ele falou assim pra mim, é igual criança, não avisa que vai ter festa não, porque senão a ansiedade chega antes. Então a gente também vai descobrindo essas coisas, né? E eu tava em dúvida se eu ainda ia fazer a live, porque se ele estivesse ainda passando mal, se ele não tivesse relaxado, eu não estaria aqui com vocês. Então, ele realmente me atendeu os pedidos, até lá quietinho, dormindo. Meus amores, obrigada. Beijo pra vocês. Ó, coração batendo forte. Coração com amor ordenado para todos. Nós merecemos amor em ordem. Nós merecemos esse amor que cura, não esse amor que adoece. Que delícia tomando suco da vitalidade, Aparecida. Que legal. Joia demais. Então, gente, uma ótima quarta-feira para vocês. Um ótimo resto de semana e final de semana, né? E quem tiver disponível aí para estar junto com a gente no Imunidade, vem. Que a gente abre as inscrições para estar no curso nessa quinta-feira e vai até domingo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau. Beijo, Érica. Beijo, Ruth. Obrigada, gente. Tem gente que tá comigo há muito tempo. E eu amo essas pessoas. Com Deus. Tchau. Paz e luz para vocês também. Vamos fazer uma foto, vamos! Foto com comentário. Vamos lá que ainda dá tempo. Deu? Uma foto aqui, ó. Maravilha, pessoal. Beijo para vocês. Ai, que legal, Vanete. Que bom. Excelente. Isso aí. A gente vai trabalhando, né, gente? Sempre se cuidando. É isso. Beijos. Bye, bye. Tchau.